Mas ontem, durante uma manifestação antidemocrática e inconstitucional contra o Congresso e o Supremo, se há outras torcidas se unindo, mas num primeiro momento foi organizada por torcedores, mas que teria recebido inclusive apoio de outras pessoas, de outras torcidas. Ainda estou checando essa informação. Esses atos, você acaba de observar, acompanhar pessoas pegando pedras e atirando em direção à polícia. Muitas vezes. E agora volta a lançar bombas, essas bombas de fumaça que partem em direção ao meio desses manifestantes, ao meio desse protesto, e faz a dispersão. Nós vemos que já há pouca gente na frente do MASP, porque com o lançamento das bombas, essas pessoas caminharam para um local mais distante na própria Avenida Paulista. Antes das bombas serem soltadas, alguns objetos foram arremessados na direção dos policiais militares e por isso, então, iniciou-se esse tumulto. Houve uma correria bastante grande. O material nos trouxeram de confronto entre esses dois grupos. E o governo agora está esperando ter mais informações para ter uma manifestação que acontecerá do Coronel Camilo. Apenas fazendo a contenção ali no meio da Paulista dos dois lados. Aí agora sim a gente começa a observar o grupo de PMs, os dois grupos avançando, né? A linha de frente dos policiais militares com escudos, aí pelo menos metade da Avenida Paulista. Olha lá, o zoom da imagem mostra a aglomeração dos manifestantes, né? Muitos deles os torcedores, e eles então ocupam ali a Avenida Paulista, é o finalzinho da Paulista, perto ali da Rua Bela Sintra, já na Praça do Ciclista, próximo à Praça do Ciclista, no entroncamento com a Rua da Consolação. E para cá, os policiais militares. Muita fumaça no meio da Paulista. Então, dá para ver que novas bombas foram arremessadas e a Polícia Militar a postos. São dois grupos de policiais militares, cada um em um sentido da Paulista. Eles estão fazendo, então, a proteção aqui desse lado da via, separando os dois grupos de manifestantes e tentando controlar essa confusão nesse domingo de sol na Paulista. Lilian. A gente vê nesse momento os manifestantes estão empurrando, não dá para a gente ter uma precisão aqui do que é esse objeto, mas eles estão empurrando ali na direção desse local onde já há fogo. Nesse ponto, antes, eles já tinham colocado grades. Democracia! 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 Enquanto tá debatendo, ponto! Vida foda aí que tá falando!
Um símbolo que causou reações semelhantes no Brasil e na Europa. Em 2017, a torcida do Raio Vallecano da Espanha não aceitou a contratação do jogador ucraniano Roman Zozulia e reagiu com muitos protestos. O atacante foi acusado de ter ligação com o nazismo de seu país. As torcidas europeias mobilizadas. Então, não somente houve uma contra-reação à utilização desse símbolo que vem da Ucrânia, mas também é uma contra-reação às ações racistas que vêm acontecendo nos Estados Unidos. Zozulia continua na Espanha, hoje defendendo o Albacete. Ele nega ter afinidade com ideias nazistas, mas causou polêmica ao fazer uma homenagem a Stepan Bandeira, líder político tido como colaborador do nazismo. Como lembrou o jornalista Mauro César Pereira, o atleta também ficou marcado por vestir uma camiseta estampada com um tridente que se tornou marca do Pravi Sector, grupo de extrema-direita da Ucrânia. Mesmo símbolo presente nos protestos por aqui. São representativas de um grupo de extrema-direita ucraniano, muito definido como neofascista, e visa uma agenda nacionalista, xenófoba e bastante agressiva. Assim como aconteceu na Espanha com os aficionados do Raio Vallecano, aqui no Brasil, os protestos a favor da democracia também foram encabeçados por torcedores de futebol. Mas o movimento é diferente do da Europa. No Brasil ainda existe uma certa timidez dos movimentos pró-democracia em confrontarem mais abertamente essas questões da extrema-direita. Democracia! Nós vamos conversar agora com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Boa tarde, embaixador. Eu espero ter pronunciado o nome do senhor corretamente ou de maneira não muito errada. Eu agradeço a sua presença aqui no jornalismo da CNN, porque há um embate que transbordou aí as redes sociais e foi notícia hoje por conta de uma confusão entre manifestantes que começou com a agressão de um homem que estava com a bandeira de um grupo político ucraniano. O que a gente gostaria de entender é que o senhor explicasse o contexto desse movimento, dessa bandeira na Ucrânia, que vem se tornando frequente o uso dela em manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o vosso interesse as questões da história e atualidade ucranianos e por pronunciar o meu nome corretamente. Essa bandeira rubro-negra é a bandeira histórica que significa a terra fértil da Ucrânia, faixa negra, e o sangue que ucranianos durante séculos derramaram na luta pela nossa soberania, liberdade e independência. Eu gostaria de lembrar que no 2015 o Parlamento da Ucrânia aprovou a lei que proíba
ao uso da simbólica e proíbe também propaganda dos símbolos tanto nacional-socialistas, nazistas, como símbolos comunistas. E quem se interessar pode encontrar essa lei na página eletrônica do Parlamento da Ucrânia. Essa lei tem a lista das bandeiras, símbolos, etc., duas ideologias que são proibidas. Essa bandeira rubro-negra não está nesta lista. Mais uma vez, é bandeira histórica, é bandeira que tem nessa imagem o símbolo, o brasão ucraniano, que é tridente, que é símbolo do príncipe Vladimir, do século X, que trouxe cristianismo à Ucrânia, e significa esse tridente a Santíssima Trindade. Por isso eu não vejo nada de errado no uso. Essa também é o brasão da Ucrânia, a bandeira da Ucrânia, azul e amarela. Eu não vejo, e ninguém na Ucrânia, na Europa, vê o problema de uso dessas bandeiras. Se alguns partidos, tanto na Ucrânia como nos outros lugares do mundo, usam essa bandeira, é já o outro contexto. Agora, eu gostaria de saber do senhor, então, que qualquer tipo de pessoa, por exemplo, que utilize a bandeira como um movimento de violência ou que estimule a violência em determinada manifestação com o uso dessa bandeira, isso não condiz com o que diz a história da Ucrânia. Seria isso? Claro. E a gente, o que eu quero dizer, que a gente não concorda com a interpretação deliberada de alguns de representantes, inclusive da mídia brasileira, da nossa história e dos nossos símbolos históricos e estatais. Essa tentativa de colocar os símbolos do país, os símbolos com os quais os ucranianos estão morrendo até agora, eu vou lembrar que já o 6º ano, no centro da Europa, tem um conflito que ucranianos estão defendendo a liberdade, a democracia e a nossa soberania contra a agressão russa. E para nós, ucranianos, esses símbolos são sagrados. Por isso, eu apelo à mídia brasileira de ver o contexto, ver o significado verdadeiro desses símbolos e não interpretá-los deliberadamente, assim como fazem as redes sociais. Perfeito. Embaixador, eu gostaria de saber se o senhor tem algo a acrescentar, inclusive porque autoridades também estão começando a apontar aí essa confusão. O senhor tem algo a acrescentar? Não, eu falei já o mais importante. Eu gostaria de acrescentar que para povo ucraniano, para governo ucraniano, para ucranianos no Brasil, que são mais de 1 milhão brasileiros de origem ucraniana, e exatamente no São Paulo, a comunidade pós-Segunda Guerra Mundial, muitos dos pais deles lutavam contra nazismo e contra comunismo durante a Segunda Guerra Mundial, debaixo dessas bandeiras. Por isso, deliberadamente colocar os nossos símbolos no contexto, tirar do contexto, tirar do verdadeiro significado, a gente não vai permitir essa deturpação do significado verdadeiro dos nossos símbolos. Tá certo. Rostislav Pronenko, embaixador da Ucrânia, participou dessa entrevista com a gente agora ao vivo. Muito obrigado. Uma ótima tarde para o senhor, um bom domingo.